Olá a todos, me chamo Gabriela Rosa e vou falar um pouco sobre os cortes orçamentais na educação nos últimos anos e seus impactos. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre os cortes feitos nos últimos anos, no governo Lula. Em 2009, o Lula anunciou o congelamento de cerca de 25,4 bilhões de reais, onde 1,2 bilhões foram cortados do Ministério da Educação. O motivo dado foi a crise causada pelo rompimento da bolha imobiliária americana. Já em 2010, cerca de 21,8 bilhões foram cortados. Deste valor, cerca de 2,3 bilhões foram cortados do Ministério da Educação. Mas em julho, 2,5 bilhões foram liberados para o Ministério da Educação. Já no governo Dilma, em 2011, o corte feito foi de cerca de 50 bilhões de reais, um recorde para a época, onde deste valor, cerca de 3,1 bilhões eram direcionados para o Ministério da Educação. A justificativa dada foi o rompimento da bolha imobiliária americana. Já em 2012, o corte foi de cerca de 55 bilhões, um novo recorde, e para o MEC, cerca de 1,9 bilhões foram cortados, e o motivo dado em 2012 foi para pagar dívidas públicas que estavam sendo acumuladas. Em 2013 e em 2014, apesar da tabela não apresentar valores, os cortes foram de cerca de 38 bilhões em 2013 e 44 bilhões em 2014. Em 2015, o congelamento foi de cerca de 79,4 bilhões, um novo recorde para a época, onde cerca de 10,6 bilhões atingiam o Ministério da Educação. E nesse ano, o FIES e a Pronatec sofreram grandes crises devido a esses cortes feitos. Em 2016, ainda no governo da Dilma, o corte nas verbas públicas acabou caindo e foi de cerca de 4,2 bilhões no Ministério da Educação. Porém, quando Michel Temer assumiu, decidiu liberar metade do valor. Foram liberados, em 2016, cerca de 21,2 bilhões de reais para o Ministério da Educação. Já no governo de Jair Messias Bolsonaro, em 2019, o corte foi de cerca de 30 bilhões de reais, onde deste valor, cerca de 7,4 bilhões foram retirados do Ministério da Educação. Porém, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou o desbloqueio de cerca de 1,5 bilhões do total de 7,4 bilhões. Então, o corte feito foi de cerca de 5,8 bilhões. Porém, esse corte atingiu apenas as universidades federais. Em 2019, os cortes feitos nas verbas direcionadas para o Ministério da Educação, inicialmente anunciadas pelo Jair Messias Bolsonaro, eram para atingir apenas as federais de Bahia, Brasília e as federais de Fluminense. O motivo dado pelo atual presidente seriam que as mesmas universidades estavam promovendo balbúrdia em seus campos e que também não estavam atingindo as metas de notas estipuladas, o que está totalmente errado, já que estas 3 universidades são consideradas entre as 50 melhores da América Latina. Após este pronunciamento, o presidente Jair Bolsonaro acabou anunciando que os cortes atingiriam todas as universidades do país. Pouco depois, Jair Bolsonaro também anunciou em seu Twitter que faria cortes para as federais de Filosofia e Sociologia. O motivo seria investir em faculdades que dariam um retorno imediato para o governo, como, por exemplo, Medicina Veterinária, Medicina e as engenharias. O corte seria de cerca de 30%. Porém, as federais de Filosofia e Sociologia já recebem atualmente menos verbas que as de Ciências Exatas. Exemplos são as federais de Física, que recebem bem mais verbas para construções de laboratórios especializados.
Existem dois tipos de verbas direcionadas para o Ministério da Educação. Existe a verba obrigatória, onde o governo não pode fazer cortes, que são como exemplo pagamento de salários de servidores, pensões e aposentadorias. Outro tipo de verba são as discricionárias, que são como pagamento de conta de luz, bolsas científicas, investimentos em pesquisas, infraestrutura, cotas, auxílio moradia e outros. Os cortes feitos nas verbas que são direcionadas para o Ministério da Educação não atingem apenas as universidades, mas também o ensino básico. Cerca de 2 milhões são cortados todos os anos para educação infantil e jovens e adultos. Onde se mais perde verbas são para a compra de livros didáticos, cerca de 144 mil já foram congelados nesta área, para a construção de creches e transporte escolar. De acordo com Jair Messias Bolsonaro, as universidades privadas são as que mais produzem pesquisas científicas no Brasil. Porém, isso é mentira. No Brasil, as universidades federais são as responsáveis por cerca de 95% da produção científica no Brasil. Apesar disso, em 2019, cerca de 819 milhões foram cortados da CAPES. Esse corte acabou gerando o rompimento de cerca de 11.800 bolsas de estudo. E esse fato acaba comprometendo as pesquisas, já que os alunos não conseguem se manter para manter essas pesquisas em ativa. Como já foi dito, as universidades federais são as responsáveis por produzir mais de 90% da produção científica no Brasil. Das 20 universidades que mais produzem no Brasil, 15 são federais. O Brasil está na 12ª posição no ranking mundial dos países que mais possuem estudo científico. Agora eu vou falar um pouco sobre alguns dos descobrimentos realizados por universidades federais no Brasil. A Universidade Federal do Ceará descobriu os benefícios da pele de tilápia para o tratamento de queimaduras. Atualmente, a pele de tilápia está sendo utilizada para o tratamento de animais que foram atingidos pelas queimadas na Amazônia e no Pantanal. Outra descoberta feita pela mesma universidade foi um corante que é utilizado para o combate ao Parkinson. Este corante também oferece proteção aos neurônios contra outras doenças. O Departamento de Física desta mesma universidade descobriu um exoplaneta semelhante a Júpiter, com a massa 6,3 vezes mais densa, sendo considerada uma grande descoberta para a astrofísica brasileira. As verbas investidas para estas pesquisas tornam possíveis e viáveis estas pesquisas. Os cortes realizados acabam afetando a qualidade, já que diversas bolsas são cortadas. São alunos que realizam estas pesquisas, que precisam se manter com esse dinheiro recebido. Por isso, as verbas são de extrema importância. Todos os anos, quando os cortes feitos nas verbas direcionadas para o Ministério da Educação extrapolam o esperado, diversos jovens, estudantes, professores ou pessoas que se importam com a educação no Brasil acabam saindo às ruas, realizando manifestações pedindo o desbloqueio dessas verbas. Um exemplo foi em 2019, onde cerca de 200 cidades realizaram manifestações pedindo o desbloqueio das verbas realizadas no governo de Jair Messias Bolsonaro. Neste ano, as verbas anunciadas seriam de cerca de 7,4 bilhões de reais cortados do Ministério da Educação. Porém, após diversas manifestações, o atual, na época, ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou então o descongelamento de cerca de 1,5 bilhões de reais. Então, o corte na época ficou de cerca de 5,8 bilhões de reais, que atingiam em específico as universidades federais.
Uma curiosidade é que aqui no IFSC de Jaraguá também foram realizadas manifestações na época pedindo o desbloqueio destas verbas.